Olá pessoal, dando continuidade aí ao nosso estudo de escatologia, tá? Primeira aula nós tivemos uma introdução, né, do que é escatologia, do que vem a ser e tal. E hoje nós estudaremos a escatologia individual, tá? Que foi um dos assuntos que eu elenquei. A escatologia individual, para mim, é a mais importante. Embora tenha as outras correntes pré-tribulacionistas, meso-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, amilenistas, pré-milenistas, enfim, eu não me prendo a elas. Eu não me prendo. Eu me prendo à escatologia individual, ao agora. Como eu estou diante de Deus. Se Deus me chamasse agora, como eu compareceria diante do juiz de toda a terra? Porque eu já falei, ao homem cabe morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo. Então, vamos partir hoje para a escatologia individual. A escatologia individual é a área que estuda, que analisa a questão da morte, a interrupção da vida física, tá? E como a Bíblia enxerga, se posiciona com relação à morte. Para uns, morreu, acabou. Para uns, estamos aqui apenas de passagem, morreu também, acabou. Mas aí veremos como a Bíblia enxerga essa questão da morte. Então, a escatologia individual, tá, é o estudo da escatologia que analisa a morte, tá, a interrupção da vida humana e como a Bíblia se posiciona em relação a ela. O segundo ponto é a natureza da morte. O que é a natureza da morte? É a interrupção da vida física, tá? É a separação da alma do corpo. Entretanto, essa separação da alma do corpo, essa interrupção física, não significa cessação de existência, porque o indivíduo continua existindo, seja ele no Hades ou no paraíso, que nós chamamos de estado intermediário, aguardando o retorno de Cristo, a ressurreição, tá? Então, você tem, por exemplo, a história do rico e o Lázaro. Um estava lá descansando com Abraão, e o outro estava em tormentos, cônscio, tá? Por isso que eu falei que não é existência, cessação da existência, estava cônscio e estava lá de olho e pedindo que Abraão enviasse o mendigo, Lázaro, até seus irmãos, para que eles não tivessem o mesmo fim, tá? E aí Abraão negou. Eles têm a lei, a palavra, e tem os profetas, quem pregam. E creiam. Tá legal? Então, a natureza da morte é a interrupção da vida física, separação da alma do corpo, mas não a cessação de existência, porque o indivíduo continua, tá, com a alma ou no Hades ou no purgatório ou no paraíso, tá? É só a interrupção da vida física do indivíduo. O físico para ele acabou. Ele não tem mais acesso nenhum tipo de contato com os vivos. Morreu, acabou, tá? Morreu, acabou. Ah, mas eu fui numa mesa branca e lá disse, com todo respeito, com todo carinho,
Olha só, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não tem como quem está no paraíso descer e nem quem está no Hades subir. Acabou, acabou. Seguiu-se o juízo. É um pré-julgamento. Tá? Já está praticamente condenado ou absolvido. Tá legal? Só está esperando a ressurreição de Cristo para que tudo se inicie. Tá? Para que possa receber o corpo glorificado, possa estar na presença de Cristo, tá? Abraçar, gozar da alegria, da sensação de estar na presença do nosso Salvador. Tá? Mas a morte é isso, a interrupção da vida física, mas não a cessação da existência. Significa somente a interrupção das relações naturais ou físicas aqui na Terra. Tá? Ah, eu vi minha avózinha andando ali me dando tchau que morreu há 10 anos. Meu irmão, 2 de Coríntios 11, 13 a 15 diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é a sua avózinha. Tá? Ou você tomou algum remédio e ficou meio grogue e ela vê a sua mente, você imaginou que ela passou, ou o demônio de fato fez aquilo para te enganar e abalar a sua fé. Tá? Não tem como sair. Terceiro ponto, a relação entre o pecado e a morte. O que a morte não é uma entidade material que vai até você com uma foice e te mata. As pessoas confundem isso lá com o Êxodo, com o anjo do Senhor que ele manda para destruir os primogênitos que não tinham o sangue nos umbrais da porta. Não é esse não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Nada a ver uma coisa com a outra ali. A questão é que a morte é o resultado do pecado. Por meio do pecado entrou a morte no mundo. Isso é claro em Romanos 5, versículo 12. Ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, a morte é a consequência do pecado. Romanos 6, 23. Qual é o salário do pecado? É a morte. É a justa punição de Deus para o pecador. Quando o pecador ultraja, vilipendia ali a sua santidade. É a morte. Tá? Tanto que Deus, lá no Antigo Testamento, teve que instaurar um sistema sacrificial, sistema de animais, para não matar o pecador. O próprio pecador colocava a mão sobre um animalzinho sem defeito, que tipificava Cristo, e imolava o animal. Tá? Dizendo assim, ó, tá vendo porque ele está morrendo? Por conta do teu pecado. Por isso que ele está morrendo. E quando o indivíduo tentava virar o rosto para ver o animal agonizando, o sacerdote obrigava ele a olhar para lá e ver o sofrimento do animal. E ver o quanto ele sofria por conta de tal sacrifício. Igual Jesus Cristo. Tá? Um outro ponto. A morte é o resultado da ira de Deus. É óbvio. Disse Abraão, disse lá para Adão. Aqui em Gênesis capítulo 2. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer dela você morrerá. Tipo assim, Adão, tu tem 9.999 árvores para comer ali, só não coma daquela.
Satanás veio, ludibriou Eva. Eva caiu na persuasão da serpente e, por sua vez, persuadiu seu marido e o pecado entrou no mundo e a ira de Deus se manifestou através da morte. Por isso que o salário do pecado é a morte. Para que eu e você tivéssemos vida, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi para a cruz e bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus, dizendo: está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pela justiça de Cristo, nós fomos declarados justos. E por nossos pecados, Cristo levou a culpa de pecador. Que amor tão grande tem Jesus por nós. Verdade? O terceiro ponto, a relação entre a morte e o pecado. É uma forma de julgamento e condenação. Por exemplo, ainda em Romanos, o livro de Romanos é uma teologia sistemática. Romanos 5,16. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, o pecado de Adão, para a condenação. Mas a graça, favor imerecido, deriva de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, embora Deus tenha aplicado a ira dele, que foi a morte, que está aqui é uma forma de julgamento, Deus, ele é justo e justificador daqueles que se aproximam dele. Na cruz você vê amor e justiça. Amor, em que sentido? Deus enviou Jesus para perdoar os nossos pecados. Ok? Certíssimo. Mas ele é justo. Qual é o salário do pecado? A morte. Ele tinha que sofrer a morte por cada um de nós pecadores. Tinha que sofrer a ira do Todo-Poderoso por cada um de nós pecadores. Justiça. Então Deus, por meio de Cristo, de 2 Coríntios 5, 18 a 20, reconciliou consigo o mundo, mas por meio da obra. Amor, que é o perdão, e justiça, que foi a morte de Cristo, o sofrimento, a paixão de Cristo. Por isso que Deus é justo, porque ele puniu o pecado em Cristo, e ele é justificador, declara o indivíduo justo também por meio de Cristo. Tá legal? Porque Deus não fulminou nossos pecados e os nossos pais de imediato, por uma palavrinha chamada graça. A graça foi o poder refreador que impediu que Deus liberasse a sua ira, destruísse a humanidade. A graça de Deus foi, digamos assim, o perdão, o favor que refreou a ira de Deus para não aniquilar Adão e Eva. Até porque já havia um plano predestinado em Apocalipse 13, verso 8, em que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Tá? Então, que fique claro que o poder refreador de Deus, tá, é que não deixou que Adão e Eva morressem. Esse atributo incomunicável de Deus, que é a graça, foi despejada sobre esses dois, porque os dois apareceram diante de Deus com aventais. Aventais cobrem só a parte da frente, mas Deus fez para eles, através de cordeiros, túnicas cobrem o corpo todo, indicando que o único que pode perdoar pecados é Deus, e isso por meio do sacrifício de Jesus Cristo, que foi a pele que cobriu e fez a túnica deles. Ok? O significado da morte para os crentes, isso é importante. Primeiro, humilha o crente, coloca o cristão no seu lugar,
Há muitos cristãos que se acham dono da verdade, que se acham o dono da igreja, que se acham os tais, mas a morte, tá? Ela coloca o homem no seu devido lugar. Pode ser rico, bilionário, trilionário, mas vai morrer. Pode ser pobre, mendigo, mas vai morrer. Todos irão morrer. E o Salmo 39, versículo 4, diz assim: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Ele humilha o indivíduo. Enquanto Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda, o Salmo 39:4 nos ensina que, quando entendemos que somos pó, humilde vem de humus, do pó, nós pedimos a Deus para que possamos reconhecer todos os dias que a qualquer momento, a qualquer segundo, podemos morrer. Que nós só respiramos, porque Deuteronômio 32:39 e 1 Samuel 2:6 diz que é Ele quem concede o fôlego de vida. E isso pela graça de Deus. Segundo ponto, o significado da morte para os crentes. Mortifica a carne. Vamos pegar aqui Romanos 6:11. Romanos 6:11, que diz assim: Assim também vocês considerem-se mortos para pecados, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, quando você sabe que vai morrer, que depois da morte segue-se o juízo, você, como cristão, escolheu morrer para o mundo e viver para Cristo, precisa buscar a sua santificação, que é a liberdade da influência do pecado. Ok? E a liberdade da influência do pecado. E essa santificação, você tem que procurá-la todos os dias, através da oração, da Bíblia, de jejum, de louvores, literaturas cristãs. Buscar o jejum, buscar ali a palavra de Deus, enfim, buscar a santificação. Se eu morri para o mundo para viver para Cristo, então eu tenho que ser como Cristo. Cristo é santo, então eu tenho que ser santo como Ele. Tá? Ah, mas eu vou ganhar uma auréola na cabeça? Não é isso. Mas é que você vive em santidade, seja o sal da terra, cuspido pelo mundo, e seja a luz do mundo nesse mundo de trevas. Tá? Busque a santificação. 3 estágios da salvação: justificação, liberdade do poder do pecado; santificação, liberdade da influência do pecado; e glorificação, quando nós teremos os nossos corpos glorificados e o pecado morto de uma vez por todas. Ok? Terceiro ponto: reprimir o mundanismo. Reprimir o mundanismo. Quando você entende o significado da morte dos crentes, você entende que é para reprimir o mundanismo. Em Eclesiastes 8, versículo 8, diz assim: Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que praticam. Então,
reprimir o mundanismo. Você precisa se afastar do mundanismo. Você é a luz, você é o sal da terra. Ok? Você precisa ser o diferencial nesse mundo. A sua postura, sua maneira de falar, sua maneira de vestir, tá? Como você procede com os de fora. Paulo diz lá em Colossenses 4:6 que a nossa palavra tem que ser agradável, temperada com sal, como convém a cada um. Ok? Então que fique claro para você que a escatologia individual é o estudo da escatologia que analisa a morte, tá? Que é a interrupção da alma do corpo, e o parecer da Bíblia sobre ela. Tá? O estudo da escatologia individual torna o crente humilde, torna o crente reconhecedor de que precisa fugir do mundo, e terceiro, de que ele precisa se santificar a todo momento. Também mostra que o pecado fez a morte entrar no mundo, o pecado é a ira de Deus, tá? E o pecado é uma forma de condenação para o homem. Mas Cristo veio, tá? E venceu a morte e o pecado por cada um de nós na cruz do Calvário, nos declarando justos. O que precisamos fazer agora é buscar a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus, diz Hebreus 12:14. Ok? Então, que Deus nos abençoe. Hoje nós estudamos a escatologia individual, tá? E até a próxima com a escatologia do estado intermediário. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.